Para você, Bira, um desses nomes ou mais deles, alguém aí te chamou a atenção em particular, te surpreendeu? Cara, acho que me surpreendeu um pouco o Palmer, apesar do temporada abaixo, eu acho que ele é uma promessa, né, dessa Inglaterra, é um jogador que, enfim, às vezes que eu também pude ver de perto, me impressionou, é um cara que tem esse gesto técnico diferenciado e acho que poderia somar, apesar de uma temporada abaixo, é um cara que pode sair do banco ali, mas eu acho que o jogo de hoje é a resposta que todo treinador quer numa primeira partida de Copa do Mundo quando questionado sobre sua convocação, né? É vencer com autoridade e apostando nas ideias do técnico, né? Eu acho que o Tuchel também surpreende quando o Madueke, que é o titular e não o Saka, assim, principalmente para quem não acompanha futebol internacional, entende o Saka ali, né, como esse cara que vem de uma final de Champions League com o Arsenal, um cara importante no seu clube, e ele opta pelo Madueke, que de um clube que não fez uma temporada espetacular, mas é aquilo, acho que tem uma ideia de jogo, né? E o Tuchel já mostrava isso antes de assumir a seleção inglesa. Acho que é um técnico corajoso e acho que é isso que mais deve ser levado em consideração, na verdade, quando você olha a convocação dele e essa resposta de primeiro jogo muito bom da seleção inglesa, que se talvez alguém tivesse em dúvida, né, da Inglaterra ali entre as candidatas ao título, acho que hoje é uma confirmação também de que sim, é uma equipe que tem essa disposição para poder brigar, quem sabe ali para disputar essa final de Copa do Mundo. Lucas, quando o Bira citou o Palmer e a Inglaterra como candidato, qual foi o gesto que você fez com a cabeça aí? Vamos lá, a câmera no Lucas aí, ó. Vamos lá. Eu assinalei positivamente, né, afirmativo com a opinião do Bira. Me chamou muito a atenção também, a gente até estava brincando antes de entrar no ar, o Chelsea derrubou todo mundo, né? A gente fala muito dos brasileiros, o João Pedro e o Andrei Santos, mas o mesmo acabou acontecendo de certa forma com o Palmer. Eu acho muito curioso, porque realmente, lógico, a gente vai falar muito do Kane, mas o coletivo da Inglaterra, na primeira fala do PVC, ele citou praticamente a escalação inteira. E não só a escalação, os jogadores que entraram também no decorrer da partida. Então você vê que funcionou o coletivo da Inglaterra. A Inglaterra tem um meio de campo muito forte. A gente questiona muito o meio de campo da seleção brasileira, o meio de campo da seleção inglesa é muito forte. O Elliot Anderson possivelmente vai para o Manchester City nessa próxima temporada, né? São as notícias ali de mercado do futebol inglês. E eu acho muito curioso o comparativo com o PSG, porque se a gente for pegar nesse último ciclo de Copa, no mundo dos clubes, acho que o grande destaque foi o PSG nesses últimos 4 anos, mais especificamente nos últimos 2. Bicampeão da Champions, né? Bicampeão da Champions, o atual bicampeão. E o Luiz Henrique, ele tem um comportamento muito parecido com o do Tuchel nesse sentido. Ele não faz questão nenhuma de forçar ali a presença do Messi, do Neymar, do Mbappé, que àquela altura eram os 3 grandes jogadores do futebol mundial, e é assim que ele montou o coletivo do time que viria a ser o melhor time do mundo. Me parece ser, guardadas as proporções, aí, as características que são peculiares, é óbvio, de cada seleção, de cada time, de cada técnico, mas me parece um pouco do que o Tuchel está tentando aplicar nesse time inglês. PVC, você concorda com essa análise do Fred, principalmente, que a Inglaterra não costumava fazer isso, e aí numa tentativa aí de mudança de rota, o Tuchel, um alemão no comando da seleção inglesa, tem, na visão dele, nas palavras dele, coragem para tomar essa decisão e deixar de fora nomes que eram cobrados pela imprensa britânica? Eu concordo, acho que foi isso que aconteceu, mas eu levaria o Palmer. Eu teria o Palmer no time. Porque o Palmer é um jogador, até se você entende que Maguire, que Alexander-Arnold, que não fez uma boa temporada, não estão no tom, o Palmer é um jogador para você trazer e falar assim, vem cá, por que você não está no tom? O que está acontecendo com você? Vem aqui conversar comigo. Preciso de você. Viu o que ele fez no Mundial de Clubes no ano passado. Eu teria o Palmer no grupo. Mas eu entendo que ele comprou a briga, ele teve coragem, ele foi forte, firme, para montar o time que ele acredita. E acho que é justo fazer isso. A Inglaterra tem um time para ser campeão do mundo pela primeira vez em 60 anos. É isso. O único título da Inglaterra até aqui, a Copa de 1966, disputada em casa. Temos aí também a